Legal, tem que olhar pra minha cara enquanto eu falo. Ela pode ficar aqui mais longe. É um pouquinho, né? Assim é meio foda. Bom, obrigado pelo convite. De fato, o Rodrigo falou por todos, porque eu não sabia o que falar também aqui inicialmente, né? Mas no final das contas foi uma escolha feliz ter optado por retomar essas coisas que eu andei escrevendo sobre o Fischer, que coincidem por vários motivos, né? Foi uma escolha feliz. Primeiro porque a gente está agora finalizando, ou tentando finalizar o nosso livro, né? Dos artigos sobre o Fischer. Que aliás alguns dessas salas alguns que estão aqui foram convidados a submeter, né? Muitos dos quais não submeteram ainda. E outro motivo feliz é que ele se comunica muito bem com as coisas que o Rodrigo estava falando, né? E inclusive lida com algumas das falácias apresentadas pelo Rodrigo na fala dele, né? Então não as falácias que o Rodrigo cometeu, as falácias que ele apresentou. As minhas ou as que eu critiquei? As que ele criticou. Tá bom. Tipo, não é meu alfinetado assim. Não, relaxei. Enfim, então, alguns já me ouviram falar sobre Fischer, né? Como diz o título, eu vou retomar um pouco a apresentação do programa do Racionalismo Frio, que foi apresentado pelo Fischer nos anos 2004, 2005, no seu blog K-Punk, alguns textos dos quais estão publicados em livro, finalmente, né? Nesse livro aqui, K-Punk. Com uma tentativa, né? Aquilo já era uma tentativa de responder algumas perguntas que vinham sendo feitas na esteira do pensamento daquele grupo lá da Universidade de Warwick, do qual o próprio Fischer fez parte, o CCRU, né, na esteira do que foi desenvolvido pelo CCRU e dos problemas, sobretudo, do que foi desenvolvido pelo CCRU, né. Eu vou retomar isso e tentar fechar o arco até, mais ou menos, até a ideia do comunismo ácido, né, cujo texto que nós temos é a introdução inacabada de um livro que não veio a ser escrito. O Fischer faleceu em 2017. Né. Um guia que eu gosto muito de usar, e aqueles que já me ouviram falar já me ouviram citar esse texto, né, é uma citação do Fischer de 2013, num colóquio chamado Speculative Aesthetics, né, no qual ele apresenta um pouco dessa mudança, dessa divergência com relação ao que ele chama da posição do landianismo, a posição do Nick Land, que ele compartilhava quando ele era do CCRU nos anos 90. Né. Ele diz aqui: eu quero falar sobre os problemas ao redor do conceito de experiência, mas eu começarei com uma genealogia aceleracionista, a partir da posição pela qual muitos de nós nos orientávamos nos anos 90, Nick Land, landianismo. Este era uma espécie de hiperdeleuzianismo, um deleuzianismo dark, mas que ainda era organizado ao redor do problema da experiência. Podemos retraçar isso de volta a Bataille, o tipo de busca impossível pela experiência, não apenas maximamente intensa, mas para além disso, a busca por uma experiência a partir de uma posição na qual a experiência não é mais possível, isto é, a morte como limite. Penso que um dos movimentos cruciais dos últimos tempos foi mover-se contra a experiência, na verdade. Ao invés de perseguir esta experiência impossível, apontar o contraste entre a cognição e a experiência. Assim, a morte, como era pensada, não apenas individual, mas a hipermorte, não apenas o inexperienciável, mas a evaporação da possibilidade mesma da experiência por meio da extinção, passa a ser contrastada com a experiência. A extinção se torna um desafio cognitivo e especulativo. Né? Bom, alguns aqui devem reconhecer alguns dos tropos que estão envolvidos nesse texto, né? No momento, ele cita nominalmente Nick Land, e depois ele passa a falar ao invés dessa tentativa de maximização no interior da experiência, no interior de um real pensado, modelado a partir da experiência, o que é uma posição a definição disso é meio complicada dentro do landianismo, né? Mas enfim, eu diria que é ambígua mesmo, talvez não seja passível de ser melhor definido.
Contra isso, basicamente, ele está jogando a posição que foi desenvolvida lá a partir de 2007 pelo Nigel Lambound do Brassier, né? A ideia de que você tem, na verdade, um fora da experiência que é dramatizado, vamos dizer, ficcionalizado, ou apresentado como uma narrativa pela ideia da extinção universal. Não? Visto que o pensamento da extinção universal é pensável, né? É pensável uma extinção do próprio portador desse pensamento, de tal forma que nós não estaríamos então fechados na nossa experiência como garantidor dessa referência, né? Então, nesse sentido, esse pensamento da morte, num outro sentido diferente da morte landiana, passa a ser um habilitador, um habilitador cognitivo, né? Permite você pensar coisas fora da sua carcaça, vamos dizer, individualizada como um portador, ou um indivíduo que experiencia coisas, né? Nesse sentido. Então, nesse sentido, você tem uma espécie de jogar a cognição contra a experiência, como ele disse, né? Em relação à posição landiana, né, basicamente então, só continuando aqui pelo que eu escrevi, mais fácil. O parágrafo se refere a uma instância que poderíamos chamar vivencial, na qual o excesso experienciado aponta para uma saída dos limites da configuração do vivente. Essa é a posição do Bataille, quer dizer, você tem uma espécie de intensificação no interior da posição do vivente, pensada aí como uma espécie de circuito de retroalimentação, ou de auto-organização, nesse sentido, que o Land vai retomar, e o Land vai pensar nisso como um circuito cyberpositivo, no qual, num circuito de feedback, né, você tem uma retroalimentação do sinal de saída de volta na entrada, você tem um circuito cybernegativo, quando você tem uma compensação, que faz com que você tenha mais ou menos um equilíbrio homeostático entre o sistema e seu exterior, e um circuito cyberpositivo, que é um circuito no qual se escala, né? A coisa vai escalando, porque o sinal de saída é reinjetado diretamente na entrada, né? Então, a posição do Land consiste basicamente, do ponto de vista, vamos dizer, lógico, a lógica subjacente da posição do Land, apesar de não ser o que sobressai, né? Os textos do Land são muito libidinais, são muito literários, etc. Mas existe uma espécie de modelo, em jogo ali, que atribui ao capitalismo uma espécie de morfologia cyberpositiva nesse sentido, né? Você tem sempre um excesso produzido que é reinjetado pelo próprio capital, de tal forma a acelerar a sua própria trajetória na direção de alguma coisa que não é mais a manutenção dos seus, vamos dizer, eu só tenho a palavra em inglês na cabeça, vessels, dos seus veículos, vamos dizer, seus veículos, que tradicionalmente a figura do humano, né, na imagem do que o C.S. Lewis chamava, né, o sistema de segurança humana, aquele sistema que vai manter o humano no seu trilho, né? Então, para o Land, basicamente, o circuito cyberpositivo é o próprio capital. O próprio capital era aquele que faria a revisão, vamos dizer, do que a gente chamaria mais numa esfera fischeriana, brassieriana, a revisão do sistema transcendental, a revisão de tudo isso seria feita pelo próprio capital, né? Então, o que muda com relação a essa posição landiana, que passou a ser chamada de acelerações de direita, né, depois, um pouco a posteriori e tal. Hoje em dia, é uma posição que a gente associa mais ao que a gente chama de aceleracionismo incondicional, não mais um aceleracionismo de direita, que passou a ser associado a umas outras tendências do patchwork, do Mencius Moldberg e tal, que o próprio Land também discute lá com eles. A posição do Fischer é basicamente inverter a posição do que é o circuito inteiro e do que é uma peça do circuito, né? Enquanto que no Land o circuito inteiro é o capital, e qualquer tentativa de proteção social vai ser considerada uma espécie de freio no interior do circuito acelerativo do todo, né? Para o Fischer não, o capital é justamente uma espécie de freio para um circuito cyberpositivo que o capitalismo tenta segurar num trilho. Então a subjetividade neoliberal é o resultado de um controle social, né? E o programa do racionalismo frio, apesar de não ser
imediatamente um programa político, nessa fase aqui de 2004. Era um programa, vamos dizer, mais epistemológico, com algum elemento de filosofia prática, né? O Fischer não separa essas coisas nesse momento de uma forma muito definida, né? Ele diz aqui, esse texto que ele fala sobre essa saída da experiência, ele já não era mais na fase do racionalismo frio, mas tem em comum com essa fase do racionalismo frio subscrever uma distância crítica com relação a essas intensidades. No racionalismo frio não se tratava de abster-se da intensificação como uma forma de ascese, mas sim de selecionar, a partir do exercício da razão, aquelas intensidades a serem abraçadas que poderiam constituir uma saída da carapaça pessoal e humana. Aqui tal elemento é relacionado não à intensificação de um tipo específico de experiência com potencialidade para dessubjetivação, mas a colocação entre parênteses da experiência como um todo. Por mais que o seu juízo cognitivo se faça no interior da experiência, o seu referencial não é redutível à experiência que se tem dele. Em 2002 já havia sido publicado o livro do Ray Brassier, na Ireland Bound, que partia de um questionamento das coordenadas da própria experiência, a partir de uma neurociência que pretendia revisar os componentes conceituais mais basais de nossa constituição subjetiva. O parágrafo de Fischer faz referência direta a este livro, que ensina a extinção da espécie e sua pensabilidade como uma garantia da verdade do realismo, transformando a realidade da extinção em uma oportunidade cognitiva. A grande lição do racionalismo frio é que tudo o que é assim chamado pessoal é de fato produto de processos impessoais de causa e efeito que, em princípio, se não em fato, podem ser delineados de forma bastante precisa. E esse ato de delineamento, esse sair da armadura de caráter que nós confundimos com nós mesmos, é o que a liberdade é. Essa é uma citação do Fischer, da fase do racionalismo frio. Então, o racionalismo frio, então, parte de uma espécie de descrição científica, neurofisiológica desse indivíduo, a sua subjetivação como um sujeito, vamos dizer, dotado de um caráter pessoal, é tida por ideológico dentro do programa do racionalismo frio. E ele vê o programa, vamos dizer, do spinozismo como uma espécie de software para você desfazer a concreção, a unidade dessa subjetivação, vamos dizer, que ele chama de subjetivação neoliberal. Isso coloca para o Fischer um problema político, né? Primeiro, no interior do próprio processo cognitivo, você tem um questionamento dos protocolos de legitimação que a subjetividade neoliberal impõe, e ao mesmo tempo coloca um problema de implementação, porque se você consegue fazer essa crítica do ponto de vista cognitivo, existe ainda o problema de implementação política, do ponto de vista de organização, a partir, então, de um sujeito que é um agente, porém não um indivíduo com uma identidade particularizada, forte, né? Então, aqui se coloca uma espécie de problema meriológico, né? Contra a posição landiana, você não tem um todo que é ciberpositivamente definido, você tem, na verdade, várias ajuntamentos, sei lá, agenciamentos, que são a maneira como ele vê indivíduos como agenciamento desses circuitos, que inclusive são formados por mais de um circuito para ele enumera lá no Indifferentism and Freedom, que eu acho o melhor post do blog dele, dois, né? Um circuito da adicção e um circuito racional do autointeresse, que estão um contra o outro, na verdade, né? De tal forma que isso torna pensável um programa racional de desagenciamento desacoplagem desses circuitos que parecem inexoravelmente acoplados e são responsáveis por essa identidade pessoal. E isso coloca um problema meriológico no sentido superior, né? Não tanto para baixo como ele se acopla, mas o problema como ele se acopla para cima, ou seja, da unidade social, né? Então ele vê uma saída
aparentemente, de uma subjetividade capitalista a partir do programa do racionalismo frio, de uma espécie de descrição para além de uma experiência subjetiva daquilo que é descrito, e, ao mesmo tempo, fica em aberto um problema de realização da liberdade, dessa liberdade da própria carapaça, em termos sociais. Você não consegue, já vou concluir, você não tem, de forma imediata, por esse aparato cognitivo que ele propõe, uma implementação política de processos de maximização dessa liberdade de acordo com esse sujeito, esse agente que não se reduz a um agente, a um sujeito neoliberal. Uma maneira relativamente, uma maneira direta de procurar uma maneira direta de procurar a solução a esse problema, e que tem uma, vamos dizer, uma passarela com o programa do racionalismo frio, é o que ele chama de comunismo ácido. O comunismo ácido é basicamente uma retomada do que ele vê de positivo nos ideais da contracultura nos anos 60, mas ao mesmo tempo, existe uma ideia de que havia todo um sistema de bem-estar social em lugar que permitia um engajamento com os conteúdos culturais que possibilitavam como vou dizer, escapa a palavra. Uma maneira de entender isso de forma mais rápida é quando ele responde a uma pergunta num colóquio que ele fez em Amsterdã em 2015 sobre liberdade. Ele diz: eu sou um espinosista e não acredito na liberdade do sujeito, eu acredito na liberdade do sistema. Então, no comunismo ácido, ele retoma os anos 60 como tendo um aparato social em lugar político-social que permitia o engajamento continuado com experiências que eram experiências de crítica do sistema transcendental, que são as experiências musicais. Ele era um crítico musical importante também, um jornalista musical muito importante, além de um ecossistema na cultura da época, que favorecia essa crítica desse sistema transcendental. Ou seja, o que é a crítica desse sistema transcendental é a ideia de não tomar como um dado aquela sua experiência imediata. Justamente isso fornece uma espécie de passarela entre o programa do racionalismo frio e o programa que ele vai recuperar dos anos 60 do comunismo ácido. O problema que eu vejo em relação ao comunismo ácido enquanto realização do problema meriológico colocado pelo racionalismo frio é que aquele elemento de crítica do sistema transcendental que ele recupera do momento cultural dos anos 60 é basicamente o momento da psicodelia. Então, há um momento aqui no texto em que ele fala sobre como há uma crítica, há uma possibilidade imaginativa de sair, dos aparatos definidos da experiência tal como actualizada naquele momento. O limite, existe então uma tensão colocada nessa posição do comunismo ácido entre o que me parece uma política pré-figurativa que é fornecida pela estética ou pelo aparato estético da época, que parece nada além de prefigurativo, no sentido de que ela não fornece uma intervenção sistêmica o suficiente fora da produção de um elemento imaginário, Então ela é prefigurativa por meio da estética, que está aquém do que havia sido pensado como análise sistêmica das condições de constituição da criatividade estética observada nesses mesmos anos 60. Então é engraçado que parece que tem dois elementos na análise dele do comunismo ácido, que é
um aparato de segurança social que permite o engajamento em formas alternativas de sociabilidade, ao mesmo tempo em que os resultados estéticos, culturais dessa autonomização, vamos dizer, das pressões externas impostas pelo capital, né? Só que eles não parecem andar 100% juntos. Ele vê isso como uma espécie de conexão, né? Existe uma conexão, mas o elemento ácido desse comunismo, vamos dizer, o elemento de crítica do aparato ocidental pela psicodelia, ele comparece no interior de uma experiência, ele não comparece como um fator efetivamente cognitivo no sentido do racionalismo frio, que pretendia justamente uma espécie de saída dessa carapaça pessoalizada por meio de um protocolo descritivo, né, dessa carapaça. Bom, existem 10 mil outros problemas com a posição, mas já foi pedido aqui terminar. Eu vou terminar por aqui. Obrigado.